Bem-vindos à nossa primeira aula de Filosofia Geral. A aula vai ser em EAD, né? Toda a disciplina vai ser ofertada em EAD. Meu nome é Poliana Camelo, eu vou estar sendo a professora de vocês ao longo desse semestre. Eu sou bacharel em Crítica Literária, tenho mestrado e doutorado em Teoria da Literatura na área de Estudos Culturais da Universidade Federal de Pernambuco. E quero começar fazendo um questionamento a vocês sobre o papel do estudo da filosofia, né? O estudo da filosofia, ele teve sempre muito envolto em um certo preconceito social do papel do filósofo. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem de um jogo conhecido da Estrela, o Jogo da Vida. A ideia do jogo é justamente fazer com que a gente imagine que estamos vivendo a nossa própria vida. Então, você se casa, você tem filhos, você compra seguro, você compra casa, carro, e no final você tem duas opções. Ou você se aposenta e vai à falência, ou você se torna milionário. Essa é a primeira versão do jogo da vida. E o detalhe é que um desses finais, no caso o final em que você perde o jogo, ele mostra aí o escrito do fim desse jogo, você foi à falência. Aposente-se e vá viver no campo como filósofo. Do outro lado, a gente pode ver milionário, com a exclamação, aposente-se em grande estilo. Então, nos dois casos você se aposenta, mas se você for à falência, né, um aposentado falido, ele vive como filósofo. Pode ser uma brincadeira de quem fez o jogo, mas na verdade ela representa a ideia do papel da filosofia na sociedade. A gente sempre associou o filósofo a alguém que não tem o que fazer, por isso que ele está aposentado, né? E alguém que pensa muito termina não produzindo muito e, portanto, tem uma maior probabilidade de ser alguém falido. Isso é muito triste e não é mais uma verdade, como talvez nunca tenha sido, né? Mas essa cultura do pensar o filósofo dessa maneira faz com que muitos de vocês, né, talvez estejam também se perguntando por que eu estou estudando filosofia? Para que estudar filosofia? O que filosofia tem a ver com o meu curso, né? Então, na verdade, se a gente não tivesse essa cultura de pensar o filósofo como alguém que não tem o que fazer, que alguém que não produz, de alguém falido, de um perdedor, a gente saberia já que filosofar é preciso, né? Que filosofar ajuda em todo e qualquer curso, na verdade em todo exercício de qualquer profissão. Uma pessoa que pensa, ainda mais no mundo de hoje, onde você precisa ser criativo, onde você precisa ser inovador, onde você precisa se diferenciar de um mundo onde já há tanto de tudo, né? Como fazer algo diferente. E aí, sem pensar, você nunca vai conseguir. Você tem que pensar o que já existe, conseguir ter um olhar distante desse que já existe, para observar esse contexto e essa situação, e aí sim poder criar algo diferente, algo novo, né, que avance o que está sendo apresentado. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é, se o filósofo era considerado um perdedor, talvez para alguns ainda seja, né? Por que realmente a gente vai estudar filosofia? Vocês se perguntaram isso? Eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês no chat, nos fóruns, né? O ideal de estudar filosofia à distância é que filosofia é uma disciplina que requer muita leitura e muito pensar. E vocês vão ter muito tempo para fazer isso no local onde vocês estão, seja assistindo aula no trabalho, seja em casa, seja no caminho, de um canto para outro, não importa. Mas o pensar, ele não precisa de um espaço. O pensar pode ser feito em qualquer lugar. Então, quando foi dito a você, quando você soube que ia estudar filosofia geral no seu curso, qual foi seu primeiro pensamento? Né? Foi positivo, no sentido de, que legal, eu vou aprender filosofia, ou você pensou, eu vou aprender a filosofar, ou não foi positivo, ou você pensou,
por que filosofia? Para que filosofia? Não, né? Eu queria realmente que vocês me dessem esse feedback com sinceridade nos fóruns, para a gente começar pensando realmente esse papel da filosofia, né? O papel da filosofia e como ela pode melhorar os estudos e a percepção de vida mesmo de cada um. Então, o principal papel da filosofia, né, para quem não é filósofo, porque se vocês estivessem estudando a disciplina de filosofia num curso de filosofia, vocês estariam estudando para ser filósofos ou para serem professores, docentes de filosofia. Então, vocês iam precisar realmente, a gente ia precisar realmente aprofundar estudos de filosofia, dos filósofos, das correntes, né, e ter um estudo bem mais complexo de filosofia. No caso, a nossa disciplina é filosofia geral. A ideia dela é que ela é ofertada para cursos distintos e não um curso de filosofia. Então, o objetivo principal dela não é aprender a história da filosofia, nem a vida dos filósofos, nem o pensamento de cada filósofo. O objetivo não é esse. O objetivo é aprender que o filosofar é algo que toda e qualquer pessoa pode e deve fazer, né? Para quê? Para que a gente não aceite de imediato tudo o que nos é apresentado como verdade. Hoje em dia, principalmente, nós temos inúmeros conhecimentos sendo ofertados para a gente em toda parte, né? Seja de fontes confiáveis, seja de fontes mais populares, né? No sentido de que estão na mão do povo, como as redes sociais. E a gente não pode acreditar em tudo que nos é apresentado. A gente não pode acreditar de imediato. Antigamente as pessoas ainda diziam, eu li isso, é verdade, porque eu li. O simples fato de ler, de que estivesse em um livro, já dava credibilidade a uma mensagem. Hoje em dia a gente não pode dizer isso, eu li. Hoje em dia você tem que dizer aonde, quem falou, porque simplesmente ler, qualquer pessoa pode imprimir algo, ou qualquer pessoa pode fazer um blog, ou qualquer pessoa pode editar a Wikipédia. Então, a gente tem que cada vez mais questionar tudo o que nos é passado. Então, sobretudo agora, o papel da filosofia, do filosofar, é ainda mais importante. Então, além de não aceitar de imediato tudo que nos é apresentado como verdade, a gente precisa, claro, depois disso, criar o nosso próprio pensamento. Então, algo não me é ofertado, eu penso sobre aquilo. Isso é verdade, isso é o certo, isso convém com a minha realidade, né? Fazer esse questionamento é uma atitude crítica, é uma reflexão crítica, você vai refletir criticamente. E refletir criticamente exige, antes de mais nada, uma atitude negativa, no sentido de negação. Eu antes nego o que eu recebo, eu pelo menos nego a possibilidade de ser verdade, para questionar essa verdade. E aí sim, eu posso depois aceitar, eu posso depois ter uma atitude positiva. Mas essa atitude positiva que eu tive, ela foi reflexo de uma reflexão crítica. Ela não foi simplesmente aceitei porque você me disse, aceitei porque eu li, aceitei porque eu vi, aceitei porque alguém que eu conheço e respeito me disse para aceitar. Não é assim. A gente precisa aprender a ter essa reflexão crítica, a ter primeiro essa atitude de negação, para depois de ter refletido e assimilado aquilo ao nosso jeito, poder de fato ter uma atitude de aceitação, a atitude positiva. Então, essa reflexão crítica é o fundamento que justifica a disciplina de filosofia geral ser ofertada em cursos diversos, que não curso de filosofia, e muitas vezes cursos que não são nem das áreas das ciências sociais, como é o caso dos cursos de engenharia. Então, quando a gente começa a estudar filosofia, a gente sempre associa a filosofia aos gregos, né? A gente diz que a filosofia nasceu na Grécia, que é o berço do conhecimento. Além disso, a gente estuda desde cedo, na escola, que nós temos uma cultura de herança greco-romana. E uma dessas heranças greco-romanas é justamente essa base da filosofia, que elas nos deixam. Ela pode ser encontrada ainda hoje em diversos elementos da cultura,
sem que a gente saiba, ou a gente sabendo, elas estão lá. Como, por exemplo, numa das frases mais conhecidas e repetidas, muitas vezes sem saber de onde ela vem, que é a frase "conhece-te a ti mesmo". Quem nunca escutou essa frase? Conhece-te a ti mesmo, né? A gente, em algum momento, em algum lugar, a gente já ouviu essa frase. Conhece-te a ti mesmo está escrito em grego antigo, no pórtico do templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. Aqui a gente tem a imagem das ruínas desse templo, até hoje visitado por estudiosos, por turistas do mundo todo. E mais ao canto a gente tem uma outra imagem. Eu não sei se vocês conseguiram já reconhecer essa imagem, porque ela é uma cena isolada do filme Matrix. A gente tem somente o perfil de Neo, o personagem principal, olhando um escrito também num pórtico, mas no caso de uma simples porta, também de um oráculo. Nesse caso ele está indo para visitar a oráculo, é uma mulher, ele também nem imaginava que ela seria uma mulher. E em cima está Temetnas. E isso significa, traduzindo, conhece-te a ti mesmo. Então, essa frasezinha que a gente já ouviu e não sabe de onde é, mas que está lá no templo de Apolo e que reaparece dentro de um filme, de uma ficção, uma trilogia que revoluciona o cinema, eu acho que hoje, em termos de tecnologia mesmo, a gente pode dizer, que o cinema ele é pré-Matrix e pós-Matrix, porque os efeitos especiais que o Matrix utilizou no filme, depois dele, a gente vê que aparecem em vários outros filmes. Ele foi realmente um marco. E aí, claro, Neo precisa se conhecer. Ele precisa saber se ele realmente é esse escolhido que Morpheus procura. O filme é cheio de outras referências, muitas filosóficas e outras literárias em outros sentidos, mas essa referência ela é direta ao Templo de Delfos e nos remete também diretamente à filosofia grega antiga. O Templo de Delfos, que na verdade é o templo destinado ao deus Apolo, mas que fica em Delfos, no Monte Parnasos, ele tem uma origem interessante. Ele é considerado um dos templos mais importantes da religião politeísta grega antiga, porque dizem as lendas, que Zeus lançou 2 águias para que voassem em direções opostas. E o lugar onde elas se encontrassem seria o umbigo do mundo, o centro do universo. E nesse local seria construído esse templo, que foi construído e foi dedicado ao deus Apolo. Então, o Monte Parnaso e o templo de Apolo em Delfos era o centro do mundo grego. Por isso que ele é tão reverenciado em outras obras, e por outros filósofos, e que até hoje a gente encontra essas referências. Era um templo realmente muito importante, que tinha um oráculo muito importante. Quando a gente pensa nesse templo, a gente pensa no oráculo. Por isso que Matrix utilizou o mesmo escrito na visita ao oráculo. Porque esse oráculo, ele também foi visitado por Sócrates. A gente vai ver aí mais à frente. Então, aqui a gente tem a frase, conhece-te a ti mesmo, em seu original do grego antigo, que a gente não consegue identificar a leitura porque não é o alfabeto romano, como a gente conhece. E a frase mais completa dela: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa citação é tida em muitos textos como falada por Platão, mas, na verdade, Platão colocou ela na boca de Sócrates, que a disse da seguinte forma: conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Aí já citado por Protágoras. Então, outra referência importante ao mesmo oráculo é a que dá a motivação da história de Édipo. A tragédia de Édipo é a tragédia grega mais conhecida e mais lida e mais reproduzida no teatro até hoje das tragédias gregas, obviamente. E a história de Édipo, ela começa com a tragédia do oráculo, quando os reis, Laios e Jocasta, são os pais de Édipo,
vão ao oráculo de Delfos perguntar sobre o destino do filho, o bebezinho recém-nascido, mas o oráculo diz um destino muito trágico deles. O oráculo diz que aquela criança, que eles têm tanta alegria em ver ali, vai trazer muita tristeza, que ela tem um destino muito, muito cruel, que é o destino de matar o pai e casar com a mãe. E diante dessa revelação do oráculo, os pais tomam uma atitude difícil, que é mandar matar o filho, que termina e vem toda a trama, não sendo morto, levado para longe, ele cresce, enfim. É até bom que vocês fiquem com a curiosidade de ler ou de ver mais sobre a história e façam isso num outro momento, porque eu não quero me alongar na história, mas a motivação da história vem a partir dessa revelação desse oráculo, que também era o mesmo oráculo de Delfos, que, como eu comentei e volto a comentar, foi um oráculo também muito conhecido, porque o próprio Sócrates, segundo Platão, foi ao oráculo de Delfos para ver o que o oráculo tinha a dizer de Sócrates. E ele ficou muito surpreso quando chegou lá e foi dito a ele que ele era o homem mais sábio do mundo. O oráculo disse a ele que não precisava dizer nada a ele, pois ele era o homem mais sábio do mundo. E a resposta de Sócrates também é algo que a gente repete até hoje, sem saber a origem, sem saber de onde vem. Sócrates disse: só sei que nada sei. E essa resposta, só sei que nada sei, né, é atribuída a Sócrates e é mais uma prova realmente de sua sabedoria, porque sábio é aquele que sabe que precisa permanecer aprendendo. Aquele que acha que já sabe tudo é o que parou de aprender. Ele não vai conseguir ser sábio e não vai conseguir aprender mais. Então, Sócrates era o mais sábio do mundo porque ele seguia aprendendo, porque ele seguia achando que tinha o que aprender. O curioso a respeito do Sócrates em filosofia é que até hoje ainda há uma dúvida em torno da existência real de Sócrates, porque não há nenhum livro escrito como autor, como Sócrates como autor, né? Sócrates, nos escritos, ele é um personagem de Platão. Não que Platão se referencie a ele como um personagem fictício, não. Platão se referencia a ele como tendo sido o seu mestre. Fala dele, conta episódios da vida dele. Então, tudo que a gente sabe da vida de Sócrates, né, está sendo contado por Platão. A questão é que Sócrates teve uma morte muito literária. Sócrates, existe inclusive um quadro muito famoso da morte de Sócrates, se vocês colocarem no Google, morte de Sócrates tela, vocês vão ver essa tela, e é Sócrates arrodeado de outros filósofos e admiradores, tudo homens gregos sábios da casta elevada, né, devidamente vestidos com seus trajes, e ele está sentado num leito, apontando para cima com uma taça, que seria a taça da morte, né? A taça do veneno que ele ingeriu para morrer. Ele foi condenado a morrer pelo que ele dizia, porque ele instigava muito fazer com que as pessoas pensassem sobre o que elas achavam que tinham certeza, até elas chegarem à conclusão de que nada sabiam como era a conclusão dele. Mas os poderosos não gostam de achar que nada sabem, né? Eles gostam de achar que sabem. Então, essa morte muito literária de Sócrates levanta um dos argumentos de quem acredita que ele tenha sido apenas personagem na obra de Platão e que Platão possa ter criado esse personagem para fazer ele dizer tudo aquilo que Platão gostaria de dizer, mas que correria risco de morrer. Então, cria-se um personagem, faz esse personagem dizer, e esse personagem morre, e não o seu autor. Essa é uma das possibilidades. Mas a outra é que, de fato, Sócrates tenha existido de fato. Ele tenha sido o professor de Platão. Ele não tenha se preocupado em deixar nada escrito. Porque a filosofia dele é conhecida como a filosofia do diálogo. Mais para frente, a gente vai ver mais a filosofia particular de Sócrates, né? Por que ele é esse marco de filósofo até hoje? Ele tinha uma filosofia de falar com as pessoas, de dialogar, de conversar.
Então, ele talvez não tenha se preocupado em deixar nada escrito. Ele queria realmente estar na rua, estar conversando e ouvindo as pessoas. Enfim, a gente nunca vai saber se ele realmente existiu ou foi um personagem, mas a gente vai continuar repetindo a famosa frase, né, de só sei que nada sei e dizer isso é bom. Então, a palavra filosofia, que tem sua origem grega, ela, etimologicamente, ela é dividida em dois sintagmas de significado. A gente tem philo, que significa filha, companheirismo, amor fraterno, amizade, e que dá a própria origem filha e filho, que a gente usa diariamente. E sofia, né, de sabedoria. Sofia vem de sofos, que significa sábio, saber, sabedoria. Então, filosofia é esse amor, essa amizade ao saber. Sendo o filósofo aquele que tem um apreço especial ao saber, né? A filosofia antiga, ela era dividida em 3 vertentes, digamos assim, de estudo. Existia a cosmogonia, a teogonia e a cosmologia, né? Esses 3 pilares. Etimologicamente, né, eu gosto da etimologia porque às vezes a gente esquece como a palavra é composta. E cada palavra ela tem o seu nascimento próprio. Ela tem uma raiz ali que tem um significado que muitas vezes está perdido e a gente usa a palavra como se ela fosse arbitrária, mas na verdade ela não é. Ela tem dentro dela o seu significado. Então, gonia significa engendrar. Gonia é a mesma raiz que gera gênesis, né? A gênese é o nascimento, o crescer, o surgir. E logia, que tem quase todas as ciências, né? Biologia, filosofia, né? Que tem esse logos, né? É o de lógica, mas não no sentido da lógica matemática, e sim no sentido do pensamento, do estudo, da ciência. Então, sendo assim, a cosmogonia e a teogonia são as narrativas de nascimento, enquanto que a cosmologia é um estudo científico, sendo a cosmogonia a narrativa do nascimento do mundo. Nascimento, gonia, do cosmos, cosmogonia. E a teogonia é o nascimento, né, as narrativas de nascimento dos deuses. Gonia, teogonia. E a cosmologia é o estudo da origem do universo. Então, é algo mais científico, não é uma narrativa. Então, nessas narrativas de cosmogonia, por exemplo, a gente tem as histórias que dão nascimento ao mundo, né? Como o mundo surgiu. Quase todas as religiões primitivas, elas têm sua própria cosmogonia. Elas vão contar histórias de que o mundo surgiu a partir de algo, né, da relação entre dois, alguma coisa, enfim. E a teogonia é a narrativa da origem dos próprios deuses, a história de como nasceu aquele deus, de outro deus, de uns com os outros. Então é isso. Eu quero que vocês participem bem dessas aulas, né? Que não entendam o ambiente virtual como algo distante, né? Que percebam que ele tem muito a oferecer. A gente vai poder utilizar os fóruns, eu vou lançar questionamentos para vocês, fazer com que a gente possa compartilhar conhecimentos e que vocês possam aproveitar, né, os momentos, as informações que são lançadas nessas aulas e aprofundar elas em pesquisas, para que a gente possa trazer mais informações, mais dúvidas, mais questionamentos para esse diálogo, para que a gente possa realmente fazer essa disciplina perto, né? Fazer com que ela seja próxima e não uma disciplina distante.